Hoje eu, Rafaela, junto com a Bárbara e a Roberta, vamos falar sobre o projeto psicólogo, a projeção do profissional do futuro. Bom, eu vou falar sobre o conceito de competências. Então, quando a gente pensa no conceito de competências, ele pressupõe uma ação que vai agregar algum valor diante de novas situações no seu ambiente de trabalho. Então, basicamente, trata-se da capacidade que esse profissional, no nosso caso o psicólogo, tem de desempenhar determinadas atividades com base em suas qualificações, suas habilidades técnicas e experiências, visando assim tornar o trabalho mais eficaz. Então, agora nós listamos algumas competências e aptidões que nós consideramos ser muito importantes para esse profissional do futuro. Então, primeiro a gente colocou essa bagagem cultural. A gente sabe que a nossa área de trabalho, o nosso campo, ele é muito diversificado, então a gente vai estar sempre lidando com pessoas e ambientes diferentes. Então é muito importante a gente ter esse repertório maior de conhecimento cultural para nos auxiliar. Outro ponto importante é a criatividade e inovação. Criatividade e inovação não necessariamente significa a gente criar algo inexistente, mas a gente pode tentar transformar ou adaptar coisas que já existem. É a gente usar esses processos criativos como forma da gente melhor atender o nosso paciente, adequar nossos métodos que mais agregam nesse atendimento ou em qualquer ambiente de trabalho. Outro fator é a comunicação. É a gente saber expor as nossas opiniões de maneira clara e objetiva, mas também a gente saber ouvir e respeitar o que os outros têm a dizer, né? São a nossa principal ferramenta de trabalho. Então é através dessa comunicação que nos possibilita avaliar e compreender essas dificuldades do nosso cliente. E é muito importante também a gente se atentar, né, a como essa comunicação está sendo realizada e como isso influencia as pessoas. Outro fator é o trabalho em equipe. Já é muito importante atualmente, né, desenvolver essa competência, mas eu acredito que é atemporal. A gente saber compartilhar de conhecimentos, saber administrar conflitos, reconhecer a importância também de cada um dentro de uma empresa ou o ambiente que a gente estiver inserido. É muito importante também nesse trabalho de equipe a gente saber respeitar as dificuldades e os limites de cada um. Outro ponto é a flexibilidade. Ou seja, é a gente estar aberto, né, às novas possibilidades, a sair da nossa zona de conforto. É a gente saber responder às mudanças e aceitar isso e assumir novos desafios. Eu acho que se liga muito ao que a gente vive hoje, né? A gente tem que ter os profissionais no geral, tiveram que ter muita flexibilidade para procurar soluções para situações diversas que nós estamos vivendo, né? É a gente saber relacionar com as diferentes pessoas e ambientes. Outro ponto também é a empatia. Já é muito importante para o profissional atual, mas é válido a gente ressaltar, né? Que é importante a gente desenvolver cada vez mais esse saber se colocar no lugar do outro, desenvolver essa capacidade de refletir sobre as emoções alheias, a fim de que a gente possa compreender a realidade dessa outra pessoa, né? E assim a gente vai estabelecendo uma melhor relação com esse paciente, com essa pessoa que a gente está trabalhando. O acolhimento também é muito importante, a gente saber acolher essa demanda emocional dessa pessoa, né? Para a gente poder auxiliá-la. A ética é fundamental, né, para o nosso trabalho, pois envolve a gente saber respeitar esse livre-arbítrio das pessoas,
Ou seja, a gente não julgar as ações do outro, não é o nosso papel, né? Ainda mais baseado nos nossos valores pessoais. Então, é a gente priorizar essa saúde, esse bem-estar das pessoas. E por fim, a gente listou a evolução, ou seja, é a gente estar buscando constantemente esse aperfeiçoamento, procurando referências e técnicas novas para enriquecer mais o nosso repertório, né? Para a gente se adequar à atualidade, ao momento atual que a gente vive, já que a ciência está em constante evolução, né? Então a gente tem que acompanhar essas mudanças. Por exemplo, no nosso caso de psicólogos, é muito importante a gente estar sempre analisando as novas resoluções do Conselho Federal ou Regional de Psicologia. É a gente se manter sempre atualizado. O comportamento humano, ele se modifica conforme a sociedade muda, né? E é muito o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período de grande transformação da humanidade no geral. Então, a gente percebe que as pessoas mudam as suas percepções sobre a realidade. Então, é muito importante a gente saber se adequar a essa nova demanda de trabalho que chega para nós. Bom, eu vou abordar um pouco sobre o atendimento online. A terapia online sempre foi um tema muito discutido, sendo que o Conselho Federal de Psicologia autoriza esse tipo de atendimento. Hoje, com a pandemia do Covid, esse atendimento por meio do viés tecnológico aumentou e tende a continuar aumentando com o passar do tempo. Pensando nos pontos positivos desse tipo de terapia, temos a diminuição do custo que o psicólogo possui com a clínica, por exemplo, com energia, com aluguel. A acessibilidade, uma vez que o paciente ele não precisa se locomover, por exemplo, não precisa pegar trânsito. O atendimento de pacientes que são de outras cidades, ou até mesmo pacientes que foram morar fora do Brasil e queiram continuar a terapia com um psicólogo em específico. Pensando nos pontos negativos, podemos abordar sobre a falta de privacidade, tanto relacionada à internet quanto ao ambiente que o paciente se encontra. Uma vez que as pessoas elas não se sentem tão seguras ao falar de aspectos pessoais através da internet. E uma vez também que o paciente ele pode evitar abordar alguns assuntos por estar em um ambiente que são familiares ou outras pessoas que possam ouvir o que o paciente está falando. Além disso, existem alguns casos em que o atendimento deve ser feito presencial, como é o caso de pessoas com tentativas suicidas. Portanto, a terapia online ela deve ser algo a se pensar, já que cresceu bastante e tende a ser uma alternativa no futuro do psicólogo. Bom, eu vou falar um pouco sobre o contexto do psicólogo no futuro. Podemos dizer que antigamente o psicólogo estava mais ligado à clínica, sendo que essa continua sendo a área de atuação mais procurada pelos profissionais, porém outras áreas foram surgindo e se ampliando, como é o caso da neuropsicologia, a psicomotricidade, entre outras. No geral, a psicologia ela pode avançar para outras áreas além das existentes, sendo de extrema necessidade em todos os âmbitos da vida humana. No futuro, acredita-se que a tecnologia ela pode avançar acerca de alguns estudos sobre o cérebro. Por exemplo, na neuropsicologia, há a utilização da neuroimagem funcional, que ela pode identificar alguns distúrbios. É esperado que haja ainda mais identificação para esses distúrbios futuramente, que haja um melhoramento no mapeamento cerebral e, consequentemente, um melhoramento na qualidade de vida dos indivíduos. Os estudiosos acreditam que o psicólogo no futuro ele vai estar mais voltado ao uso da ciência, voltado mais para os aspectos sociais, visto que o número de casos de depressão aumenta consideravelmente a cada dia que passa. Ou seja, o psicólogo ele vai analisar mais essa relação entre o ser humano e o social, principalmente pensando na influência da tecnologia. No que diz respeito à influência da tecnologia,
Muito se é visto na internet a busca por padrões de beleza que são inalcançáveis e por padrões de uma vida, entre aspas, perfeita que não existe, o que gera frustração nos indivíduos. E isso é algo que está em pauta agora nas consultas aos psicólogos e possivelmente estará em pauta no futuro.